Olá, povos. Marcão aqui de novo. Hoje vamos tratar sobre o livro de Marcos. Lembrando vocês que os materiais extras e esse slide tem na descrição aqui do vídeo e também você encontra no nosso grupo do WhatsApp da leitura acompanhada. Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, eu vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá. Introdução a Marcos. A autoria ele é atribuída a João Marcos que foi companheiro de Paulo durante algum tempo e mais tarde ele foi companheiro de Pedro. Pela história da igreja, é, quem chancela, né, quem dá mais autoridade a esse evangelho é o próprio Pedro. É legal a gente ver no evangelho de Marcos que muitos problemas ou coisas ruins, né, falhas que Pedro faz aparecem, enquanto coisas que são mais altruístas, corajosas, não aparecem. Tem esse lado, uma pegada um pouco de humildade de Pedro quando ele foi chancelar esse evangelho escrito por Marcos. Que partes corajosas, partes legais que Pedro fez, que aparecem em outros evangelhos, não aparece aqui em Marcos. Então vamos lá. Como os evangelhos apresentam a Cristo? Isso eu coloquei esse dado em um dado colorido para a gente para ilustrar para vocês. Então, se você tem um dado colorido, imagina que você tem um cara que ele está aqui, ó. O cara que ele olha dessa perspectiva, ele vai dizer que esse dado é azul, certo? Agora, quem olha desse ângulo aqui vai dizer que o dado ele é vermelho. Agora, a questão é que o dado ele tem todas essas cores, todas essas cores. Ele é multifacetado. E você poderia ter alguém olhando daqui e dizer que o dado é amarelo. Você poderia ter alguém daqui dizendo que ele é uma outra cor que a gente nem está vendo aqui. Mas a verdade é que esse dado ele é um só. Esse dado ele é um só. E ele é multifacetado. Ele tem várias faces. Só que ele é um dado. Então, isso é para ilustrar para vocês que a gente tem Mateus, Marcos, Lucas e João olhando Jesus, olhando Cristo, que é um só, por ângulos diferentes. E por eles olharem por ângulos diferentes, eles veem certas coisas de maneiras diferentes. Só que isso não faz Jesus ser diferente. Jesus ele é multifacetado. E algo que é interessante também é que isso acontece com todo mundo, né? Todo mundo enxerga Jesus de um determinado ângulo que corresponde àquilo que Jesus fez para ela. Então, o interessante da gente olhar esse ponto de vista de como nós olhamos para Jesus é porque tem uma resposta, né? De como Jesus se mostra a nós, sabe? Jesus, se mostra a nós de volta. Ele é tudo que nós precisamos, ele é suficiente, ele corresponde a todo o nosso anseio do nosso coração e a forma com que ele olha de volta, que ele traz, se mostra de volta para nós, corresponde àquilo que nós precisamos. Então, a gente vai olhar isso aqui nos evangelhos como que vai ser legal. Olha, Mateus, ele apresenta Jesus prioritariamente como um rei, Lucas como um homem e João já como um Deus. Agora, Marcos, ele apresenta Jesus como um servo. E nós vamos ver aqui, olha só que interessante, que tem a ver com o que eu falei. Olha só. O contexto desse evangelho, né, desse texto de Marcos, é quando a igreja experimentava um holocausto promovido pelo esse imperador Nero. Muitas pessoas estavam sendo queimadas, mortas, e o contexto é onde Pedro e Paulo já haviam sido mortos, né? Pedro e Paulo, talvez os dois maiores líderes e apóstolos aí da época, né? Paulo mais voltado para os gentios e Pedro voltado para os judeus, mas enfim, a questão é que esses dois já haviam sido mortos. E o Evangelho de Marcos, né, esse livro pequeno, ele aparece para lembrar da natureza de Cristo e lembrar dele como esse servo sofredor, cumpridor da palavra de Deus, e ele serve para encorajar o discipulado é, da igreja, né, que estava sendo perseguida na época. Então, como Marcos apresenta Jesus, ele é crucial para a gente entender aqui que ele apresenta Jesus como Messias, né? Messias
que é o Salvador, né? Salvador, como esse servo sofredor. E também ele mostra algumas coisas legais aqui, como Jesus mantém secreta a sua identidade. E eu vou mostrar para vocês como que o Antigo Testamento profetizava Cristo nessa primeira vinda, para a gente entender por que, né, que ele vem dessa forma. Então vamos lá. Isaías 42 vai falar exatamente do servo, servo do Senhor. Ele vem, ó, olha só, da forma com que ele vem. Ele promulga o direito, olha só, ele promulga o direito, mas olha a forma com que ele vem, no versículo 2, ó, não clamará, não gritará, não fará ouvir na praça sua voz, não esmagará a cana quebrada. Isso é repetido em Mateus também. Mas aqui é para dizer o quê? Que ele vem dessa forma de servo, daquele cumpridor da palavra de Deus, mas ele vem sem fazer muito alarde. Vamos seguir aqui, ó. Isaías 53 mostra também, ó, que ele era um homem de dores e que ele era, que ele sabe o que é padecer. Ele era um homem comum, um homem de dores, mas ele certamente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Olha só como que é interessante. Em Hebreus 4,15, você tem justamente aquela parte que eu falei sobre ele ser tudo que nós precisamos e ele conseguir compadecer de nós porque ele foi tentado nas mesmas coisas. Então, porque nós não temos, olha só, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Pelo contrário, ou seja, ele pode se compadecer de nós. Aí por quê? Por que que ele pode se compadecer de nós? Porque ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança. Olha só, a nossa semelhança. Ele foi tentado, mas sem pecado. Ele é a declaração da vitória completa sobre o pecado e que nós também podemos vencer. Então, dado essa introdução inicial, vamos aqui para o esboço, tá? Então a gente poderia dividir o livro de Marcos basicamente dessa forma aqui, tá? Então nós temos essa parte inicial, o prólogo. Eu não vou falar aqui porque eu vou falar de cada parte dessa. Só essa terceira parte que eu abri um pouco mais aqui, beleza? Então vamos lá, parte por parte. Então a parte um, o reino torna-se público. A gente tem discípulos, multidões e oposição. Então, aqui vem aquela parte que eu falei de como Jesus ele vem e não quer muito alarde em relação ao seu ministério inicialmente. Então, olha só, quem fala isso aqui são demônios que são expulsos por ele. Olha só, o que você veio, o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é. Você é o Santo de Deus. Então, essa palavra aqui é dita por um demônio, tá? Que é expulso por Cristo. Mas Jesus ele expulsa e cala esse demônio. Mas tem essa expressão de quem Jesus é realmente, mas Jesus ele oculta isso. E ele vai ocultando por muitas passagens nesse trecho aqui do 1,16 ao 3,6, tá? Nessa segunda parte, do 3,7 ao 8,21, nós vamos ver o ministério do reino. A gente vai ver fé, engano, corações duros. Aqui, Jesus ele vai mostrar, ele vai explicar aquilo, a forma com que ele vem e a forma e o reino que ele está inaugurando de forma mais aberta e de forma mais explícita para aqueles que estão com o coração aberto para isso e para os seus discípulos mais diretamente. Então, enquanto antes ele estava sendo mais oculto, aqui ele já vai abrir um pouco mais de como ele é, do que ele veio fazer e do reino que ele está inaugurando em realidade. Então, vamos lá. Jesus está falando aqui, a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Então, o mistério ou seja, aquilo que estava oculto, tá? Mistério é aquilo que estava oculto e agora está sendo revelado, né? A vocês aqui, é Jesus falando com seus discípulos. Mas os de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. E aí, gente, olha só que interessante. Eu gosto na minha Bíblia de sempre marcar isso aqui, ó. Todo para quê eu marco na Bíblia assim. Eu marco até de roxo mesmo. E por quê? Aqui, ó, quando você tem um para quê, você tem uma ponte aqui, né? Isso que está sendo falado antes,
aqui tem o que tá vindo depois explica. Então aqui você tem uma junção muito forte. Então eu sempre grifo para quê, porque é uma resposta do que, por que isso? Então você fala assim, ó, é, a vocês é dado conhecer o ministério do reino de Deus, ou seja, os discípulos. Jesus está falando, aos discípulos é dado conhecer o reino de Deus. Mas os de fora eu ensino por meio de parábolas. Aí você poderia perguntar, por que que ele fala por meio de parábolas? Jesus responde. Se a gente tiver calma, a Bíblia responde todas as coisas, né? Todas as coisas que são importantes, pelo menos, né? Então, assim, a gente não precisa ficar entrando em muita viagem quando a gente vai para a Bíblia e que se você marcar os paraquês, você vai ter uma vida mais tranquila. Então vamos lá. Para que, vendo, não vejam e não percebam. Então a parábola não é para deixar a mensagem mais palatável, mais explícita. É para ocultar de alguns que estão com o coração fechado. Então, ó, para que vejam e não percebam, olha só, para que não percebam e para que ouvindo não entendam, para que não venham a se converter e não sejam perdoados seus pecados. Ou seja, Jesus ele oculta a mensagem de forma mais explícita para que aqueles que estão com o coração duro, para aqueles que não o desejam da forma com que ele vem, não se convertam, não sejam perdoados, ou seja, eles não entendam a mensagem, tá? É, E aí vamos seguindo. Aqui nós temos essa parábola que ela só aparece em Marcos. E por isso que eu frisei ela aqui. Então, Jesus fala que o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Ele dorme e acorda, noite e dia, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Como a terra em si mesmo frutifica, primeiro aparece, planta, depois espiga, por fim grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda colher a foice, porque chegou a colheita. Então, o que é interessante aqui, o que precisa ser frisado é sem que ele saiba como. Ou seja, o reino de Deus é uma obra de Deus, é uma obra do Espírito. Ainda que nós trabalhamos e façamos muitas coisas, e que nós nos permitimos ser usados por Deus e oferecemos nossos talentos, enfim, é, a obra do reino de Deus é uma obra de Deus. Então, vamos para a parte 3 aqui, quase indo para a reta final. A gente tem o mistério mais propriamente revelado, a cruz e o caminho do discipulado. E aqui está dividido em 3 partes, são 3 predições da paixão, ou seja, da morte de Cristo e seu resultado. Então, Jesus, ó, em Marcos 8,30, ele vai dizer: Então Jesus advertiu que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então começou a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado e fosse morto, e depois de 3 dias ressuscitasse. Olha só. E olha só o que acontece. É legal a gente ver que a forma como que Jesus ele fala da sua morte e como que são as respostas, né? Como que os seus discípulos reagem a isso. Então a reação de Pedro é repreender e dizer, né, que ele jamais deixaria com que isso acontecesse. E os outros evangelhos também falam sobre isso. Mas Jesus o chama de Satanás, ou adversário, inimigo, porque você não está levando em consideração as coisas de Deus e sim dos homens. É interessante a gente ver também que Jesus chama Pedro de Satanás em algum momento e chama Jesus de amigo, perdão, chama Judas de amigo quando este o vai trair. Então, Pedro é tratado como um adversário quando ele tenta proteger Jesus e Judas é tratado como um amigo quando trai ele, né, levando à morte. Então, Jesus é alguém muito com uma pegada muito forte em relação à sua missão. Então, ele chama de Satanás alguém que o leva para longe da sua missão, que é morrer na cruz, e chama de amigo alguém que o empurra para o seu destino correto em Deus. Então, vamos lá. A segunda predição, Jesus fala basicamente
a mesma coisa em relação à sua morte, mas ele põe aqui um ponto a mais, que depois de 3 dias ele vai ressuscitar. E um pouco depois, no caminho, Jesus pergunta para alguns discípulos o que eles estavam discutindo no caminho. Porque eles estavam discutindo quem era o maior, eles ficaram até com vergonha. E aí Jesus ele vai ensinar que quem quiser ser o primeiro será o último ou servo de todos. Então, o maior no reino é quem serve. Presta atenção, o maior no reino é quem serve. Quem é o maior servo da história? Quem é o maior servo de todos? Jesus. Ou seja, como nós nos parecemos com Cristo quando nós somos isso aí, servos. Então, quanto mais parecidos de Cristo nós somos, maior é a nossa tendência de ser servo. De quem? De todos. Amém? Vamos lá. Partindo para essa terceira predição, Jesus ele vai falar basicamente de novo que ele vai ser entregue aos sacerdotes, tá? Vão zombar, cuspir nele, açoitar, e depois de 3 dias ele vai ressuscitar. Então ele basicamente repete a sua predição com alguns mais detalhes, né? De cuspe, de açoite, de zombaria. E aí o que os discípulos querem, olha só, o que os discípulos querem. Permita-nos que na sua glória sentemos um à sua direita, o outro à sua esquerda. Olha só. Jesus fala, ó, vocês não sabem o que estão pedindo. Então, olha só, Jesus está falando da sua morte, está falando da sua ressurreição, mas os discípulos sabem que eles são, que Cristo, que Jesus é o Messias, o Salvador. E sendo ele o Salvador, o Rei que vai reinar para sempre, eles querem um lugar bom no reino de Deus, que é um lugar ao lado dele, né? Que é um lugar próximo ao Rei nesse sentido. Então, Jesus ele fala assim: ó, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Será que vocês podem beber o cálice que eu bebo? Ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam: podemos. Claro que nesse momento aqui eles não tinham, provavelmente não tinham é, a, o conhecimento a respeito do que Cristo realmente estava dizendo a respeito disso. Porque beber do cálice e receber o batismo que Jesus estava recebendo é receber o cálice de ira, né, de ira de Deus, e receber um batismo de sofrimento. Eles falaram que poderiam sim, e Jesus lhe disse: vocês realmente vão beber do cálice que eu bebo e receberão o batismo que eu sou batizado, tá? Então, Jesus ele fala que eles vão sim, mas num momento posterior. Então, naquele momento, eles não tinham, provavelmente não tinham noção do que Cristo estava falando, mas futuramente eles foram pessoas que dispuseram a sua vida a sofrer por Cristo. Quarta parte, chegando aqui no final, o rei é ungido para o sepultamento. Ele tem uma última refeição com seus discípulos, que recebe a garantia de que comerão e beberão de novo com ele no reino vindouro. Isso no contexto de negação dos seus discípulos. Jesus é levado a ser humilhado pela oposição religiosa, enquanto cospem no Messias antes de entregá-lo a Roma para ser executado por meio da crucificação como o rei dos judeus. No final, a gente tem que a história não acabou. Em Marcos 16:6, o anjo que está dentro da tumba lá de Cristo, né? Dentro do sepulcro, perdão, do sepulcro, né? Da tumba do sepulcro. Ele diz, né? Para aquelas primeiras que chegam lá: não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. A história não acabou. Jesus não está no sepulcro. Então, a última mensagem de Jesus, que é importante para nós: vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Esse é o fim do evangelho de Marcos e a última mensagem para nós: preguem o evangelho a toda criatura. Bom, queridos, essa foi a introdução ao livro de Marcos. Deus abençoe a leitura de vocês. Espero que tenha sido proveitosa. As últimas
e encontro com vocês aí em breve. Um abraço a todos.